Pessoal, meu nome é Júlio Adam, sou professor na Faculdade ZESP, sou teólogo e estou aqui hoje para conversar junto com o Clairton, que já vai se apresentar. Nós queremos justamente conversar sobre esse podcast que se chama Vitamina B. Pois é, agora o Júlio largou essa do podcast, né? Aí inventou mais essa, a gente tem que estar aqui para fazer o podcast também junto com ele, né? Já que a gente faz parte do Beatitude. Como falou, meu nome é Clairton, sou psicólogo, faço parte ali do Centro Beatitude, junto com o Júlio, aqui nas faculdades Este. E aí surgiu essa ideia da gente explorar um pouquinho mais essa questão do trabalho do Beatitude, né? E a gente vem aí há uns 2, 3 anos, mais ou menos, Júlio? Quanto 3 anos já. 3 anos, tá ficando velhinho, hein? Então a gente está aí há uns 3 anos trabalhando com várias temáticas e, claro, o que a gente espera dessas temáticas de resultado é o bem viver. Mas a gente veio aqui falar um pouquinho de como é que surgiu, né, Júlio, essa ideia do podcast, que oficialmente agora, né, o podcast é o Vitamina B. Exatamente, o Vitamina B, então, ele tem a ver com beatitude, mas não só com beatitude, mas você que está nos ouvindo vai descobrir lá no final, né, por que se chama Vitamina B. Só dizendo que tem algumas dicas aqui nesse cenário que vocês estão vendo, quem está nos ouvindo não pode ver, vai ter que escutar, então, né, Clairton? Vai ter que procurar nossas imagens aí na internet. Aqui, exatamente, mas o Vitamina B, ele tem a ver com beatitude, e beatitude tem a ver com centro de espiritualidade, psicologia e bem viver, que nasceu da pandemia. A pandemia trouxe coisas muito ruins, né? Foi uma tragédia, podemos dizer assim, mas também ela nos desafiou a pensar outras possibilidades. E o Centro Beatitude, ou o Beatitude, surgiu exatamente na pandemia como um espaço dentro da Faculdade ZESP para, exatamente o que diz a palavra centro, concentrar projetos, iniciativas, ideias sobre espiritualidade, psicologia e bem viver. A Faculdade ZESP já tinha atividades nessa pegada, né? O centro veio justamente para dar mais visibilidade para esse trabalho. E, como o Clairton disse, né, o bem viver é justamente o que a gente tem assim como grande objetivo. O Centro Beatitude trabalha com formação, com capacitação, assessoria, mas também com pesquisa e produção de recursos, de materiais. E o podcast, né, Clairton, é parte exatamente de uma das ofertas que o Centro Beatitude tem a oferecer para vocês que nos escutam, e é isso que nós vamos fazer aqui. Pois é, a gente tem uma galera que já fez cursos com nós, que acompanha a gente nas nossas redes sociais, e a gente tem um material também bem acadêmico, e a ideia do podcast é aproximar essa fala acadêmica, então, do público em geral, que tem interesse com essas temáticas que a gente vai falar em breve, né? Espiritualidade, psicologia e bem viver, vamos falar sobre ferramentas, vamos trazer algumas ferramentas e tudo mais, mas também ter um fácil acesso, não só pelo meio acadêmico, né? Também por essas redes sociais aí, que a gente sabe que tem uma grande procura. E a ideia, então, é a gente aproximar o que a gente está fazendo das pessoas comuns, do seu dia a dia, da sua rotina, e como isso pode facilitar para a gente conseguir chegar nesse bem viver. E aí, uma galera fica perguntando, né? É muito engraçado. E tá, mas da onde saiu esse papinho aí de como é que vocês se encontraram e como é que a psicologia e a teologia estão se conversando, né? É uma conversa bem difícil, né? O Júlio é complicado. Pura mentira, viu, pessoal? Tem que fazer filtros aí. Não é bem assim, mas eu acho que é interessante isso que o Clairton diz, que as pessoas nos perguntam como a gente pode levar essas ideias relacionadas com espiritualidade, com a própria psicologia, o bem viver, como é que a gente pode levar isso para o público maior, porque são assuntos muito acadêmicos, né, Clairton? Sim. E dentro de uma faculdade como a Este, às vezes esses assuntos eles ficam muito acadêmicos. Se pesquisa sobre, se escreve artigos, escreve teses, dissertações. O Beatitude ele surge justamente como abrindo possibilidades, né? O Clairton usa a palavra sempre ferramentas. Acho ferramenta meio coisa de mecânica, assim, instrumento talvez é mais legal. Que é papinho da psicologia. O instrumento é mais musical, é mais artístico, vamos dizer assim.
Mas o Beatitude tem muito essa função de dar instrumentos, ferramentas para as pessoas conseguirem lidar com as suas questões. Então, espiritualidade, psicologia e bem viver são os três, a gente pode dizer, são termos complexos, difíceis, se discute muito a respeito, se escreve muito a respeito, se pesquisa muito a respeito, mas nós acreditamos que são essenciais para a vida. Fazem parte do dia a dia das pessoas, fazem parte do trabalho, das relações, do convívio consigo, com as outras pessoas, e é exatamente isso que o podcast quer fazer, né? Se deixar essas ferramentas. Se deixar, o Júlio fica falando o podcast inteiro, né? Tá vendo o olhar apaixonado dele falando sobre isso? Vocês não conseguem ver, alguns não conseguem ver, né? Mas eu tô vendo aqui. Mas é interessante porque quando a gente começa a trabalhar na pesquisa e artigo científico, esse mundo acadêmico, né? Quem lê é só o pessoal que tá nesse universo. E a gente sempre se provoca, né? Eu provocava mais o Júlio, agora a gente tá meio que empatado no jogo das provocações aqui. Mas eu provocava o Júlio, ok? E aí, como é que a gente faz isso que tu tá falando da teologia? Como é que tu faz isso? Como é que tu pratica isso? Como é que tu mede, mensura isso? E as coisas palpáveis, cadê? Então, sai um pouco do mundo das ideias e vai pro mundo da prática, né? Então, quando surge o Beatitude, surge nesse fight entre eu provocando ele e ele me provocando. Né? Eu me lembro quando a gente foi escrever uma vez um artigo científico, eu perguntei, tá, mas cadê os números daqui? Como é que eu vou analisar o quê? Né? Porque ele é todo quali, eu sou todo quant, né? E aí que a gente começa a focar qual é o nosso objetivo com isso. Nosso objetivo é o bem viver. Então a gente afasta as diferenças e foca só no que tem em comum entre as linhas teóricas. E hoje já não cabe só a psicologia e a teologia falar sobre isso, né? O Beatitude, ele se expandiu tanto que tem gente da nutrição, da medicina, do direito, tem muitas áreas falando com a gente. Né? Da educação, muitas áreas falando sobre como chegar nesse bem viver, né? Então a gente não entende mais o ser humano como um ponto sozinho e isolado. Ele é um todo, né? E a gente começa a entender a partir do nosso viés, e aí vem uma outra linha teórica e começa também a entender sobre a perspectiva dele, e assim a gente vai trabalhando, né? E aí agora, eu acho que dá para provocar, acho que tá na hora de provocar, tem muito papinho já filosófico e tal, acho que tá na hora de provocar, e eu vou provocar o Júlio, não sei se ele tá preparado, ele trouxe uma folha aqui, não sei o que tá escrito aqui, umas letras tudo estranho, ó. E aí, eu vou provocar o Júlio para ele falar um pouquinho qual é essa pegada da espiritualidade, né? Tem uma galera que se confunde espiritualidade com religião espírita, com religião, e enfim, muita coisa, e a gente vem trabalhando quase há 3 anos com isso, e ainda existe uma confusão do pessoal para entender, tá, mas vocês fazem isso, vocês trabalham em qual perspectiva? Então agora joga essa bola pro Júlio aí para matar de uma vez isso e falar um pouquinho como é que é essa pegada que a gente tá entendendo a espiritualidade dentro do Beatitude, Júlio. Antes de falar de espiritualidade, eu deixo aí para você que nos ouve e que nos vê, o que você entende por espiritualidade. Boa. E já tá jogando a bola para vocês, tá vendo? Eu tô tirando a bola aqui dos meus pés, né? Mas já vou falar de espiritualidade, mas queria pegar um gancho de algo que o Clairton disse antes. Espiritualidade, psicologia e bem viver muito facilmente e é usado na nossa sociedade de uma forma também um tanto leviana, eu dizia assim, poderia dizer assim. O que eu quero dizer com leviano? É usado de uma forma muito light, muito marqueteira, como uma forma muito mágica, assim. E tem muito essa pegada hoje, espiritualidade, para resolver todas as questões. Se você exercita espiritualidade, não importa as tuas condições de trabalho, as suas condições sociais, a situação política do país em que a gente vive, tudo vai estar resolvido. A mesma coisa se faz com a psicologia, às vezes se psicologiza tudo fica muito fácil, e não é assim. O Beatitude, ele quer trazer as coisas de uma forma mais próxima, mais palpável, mais prática como ferramenta e como instrumento, mas sem perder, né, Clairton, essa perspectiva de que são questões profundas do ser humano, são questões complexas, são questões que exigem um cuidado, uma reverência, um respeito, uma fonte a partir da qual se pode falar sobre esses elementos. Eu acho que isso é bem importante dizer. Sim, acho que é bem interessante, porque a gente quer
fazer com que essas ferramentas e esse conceito chegue até as pessoas, mas como o Júlio falou, não é só chegar de uma forma qualquer. Tem todo um aprofundamento, tem todo um referencial teórico, tem todo um grupo de pessoas estudando sobre isso. Então, a gente quer facilitar a linguagem para chegar até vocês, mas não perdendo essa característica acadêmica e técnica, né? Isso, a proposta do Beatitude não é autoajuda. Não, dizer assim. não. Não é autoajuda, não é uma proposta mística, por mais que isso tenha o seu valor, mas essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é justamente a partir desse espaço acadêmico, que é a Faculdade ZEST, onde está o Beatitude, a gente justamente oferecer de uma forma muito prática, acessível, recursos que possam mudar a tua vida, mudar a vida do lugar onde você vive. Eu diria até dar um start na tua mudança, né? Porque só ela sozinha não vai mudar muita coisa, porque tu vai precisar de vários autoconhecimento, tu vai precisar melhorar a relação com o ambiente, com as pessoas, e muitas vezes só a técnica, só o autoconhecimento, só as ferramentas não vai ser o suficiente. Tu vai precisar ser encaminhado para alguém que consiga te acompanhar nesse processo. Então a nossa ideia não é a gente tratar ninguém com transtorno nesse sentido, porque daqui a pouco fica só fixado no que a gente está falando e tenta fazer e não dá certo e tudo mais. Então a ideia é a gente ter esse autoconhecimento e também saber desses limites, até onde isso pode auxiliar a gente, até onde dali para diante a gente precisa de alguém, um profissional da área, para a gente conseguir encaminhar o resto do que a gente pretende. Isso, e voltando então pro... eu pensei que ele tava fugindo. Não vou fugir. Ô, Júlio, eu tenho uma pergunta pra ti então. Mas me fala da espiritualidade aí, já que tu não respondeu a pergunta da espiritualidade antes, agora responde essa. Muito bem. Obrigado, Cleito, pelo desafio.